Pois é, meus amigos, os tempos de Dilma Rousseff não estão mais no passado, porque agora nós temos o Dilma fazendo o Brasil passar vergonha internacional. E não é o Lula que está passando vergonha, somos nós, o povo brasileiro. Porque a comunidade internacional enxerga o Lula como nosso chefe de Estado, nosso representante, né? Sabe-se lá como ele chegou nessa posição, mas infelizmente é a nossa realidade. E lamentavelmente nós temos que lidar com um chefe de Estado manchando ainda mais a nossa imagem, falando mal do Brasil mundo afora, fazendo com que nós percamos todo o prestígio que foi conquistado com muito custo nos últimos anos. Então ele vai lá, diz que a culpa da guerra entre Rússia e Ucrânia continuar é da própria Ucrânia, que o povo não quer que a guerra acabe, né? Que a culpa também é da União Europeia, dos Estados Unidos e tudo mais. Eu tô vendo a hora da comunidade internacional, da União Europeia, dos Estados Unidos imporem sanções ao Brasil pela quantidade de besteiras que o Lula tá falando. Tanto é que ele conseguiu a façanha, veja só, olha o que o Lula conseguiu, né? A gente tem que tirar o chapéu para ele. Ele conseguiu a façanha de ser talvez o único presidente brasileiro, o único chefe de Estado que foi recebido num país estrangeiro com protestos de estrangeiros, né? Foi isso que aconteceu. A comunidade portuguesa, a direita portuguesa se organizou para fazer um protesto, né, contra o Lula, contra a chegada do Lula, né? Pois bem, só que os ucranianos lá em Portugal se anteciparam aos portugueses e receberam o Lula com protesto, com vaias, né? Porque ele realmente disse que a culpa do fim da guerra não ter acontecido ainda era em parte da Ucrânia, porque a Ucrânia não queria subverter a Rússia, não queria entregar ali o seu território e tudo mais. Olha que surreal um negócio desse. O país invadido, né, é culpado pela guerra que está em curso. Você está de brincadeira comigo, né? Então, com toda razão, os ucranianos foram lá se manifestar, repudiar as falas do Lula e, novamente, o Brasil, nós estamos passando vergonha internacional. Pois bem, só que não parou por aí, né? Então já começa que ele foi recebido ali por meia dúzia de burros pingados lá, né? Veja, apenas 10 pessoas vão recepcionar Lula na chegada ao hotel em Portugal. Então, com o presidente Bolsonaro era muito diferente. Em qualquer lugar do mundo, o homem era recebido por multidões. Já o Lula, aqui ó, 10 pessoas, tem o vídeo aqui dele chegando, né? Olha isso aqui. Esse aqui é o hotel onde o Lula ficou, ou ainda está, né? Vai encontrar-se com o primeiro-ministro António Costa, chefe de Estado Lula, dá uma adiantada aqui. Da Silva, que acabou cerca de 5 dias, olha ali, até ao dia 25 de abril, sendo que neste mesmo dia ainda vai fazer um discurso na Assembleia da República Portuguesa, antes de seguir viagem para a Espanha. Olha ali, ó. Tem mais assessores, tem mais seguranças do que apoiadores. Nosso país, uma vez que segue então para a Espanha para um encontro com o rei Filipe. E quando era o presidente Bolsonaro, era recebido por multidões, né? Você via de longe um mar verde e amarelo, bandeiras do Brasil e tudo mais, né? Era realmente uma festa. Agora, olha ali, ó, tem mais seguranças, funcionários do hotel do que apoiadores. Na verdade, eu não consigo ver nenhum apoiador ali, né? Tá todo mundo de terno e gravata, bem vestido, deve ser funcionário, assessor. Enfim, a repórter ali que tá narrando os fatos até fala que ele vai discursar na Assembleia no dia 25. Não vai não, ele não vai não, né? Eu lembrei daquele meme da senhorinha falando, né? Mas eu já mostro isso aqui pra vocês. Antes, eu quero mostrar essa entrevista que provavelmente vocês já devem ter visto, mas cara, eu dei tanta risada, mas tanta risada que isso aqui realmente é do nível Dilma o negócio, né? Porque foi feio, viu? Olha só. E sobre este mesmo assunto, ao presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se mantém essas palavras. Ó, só pra quem não entendeu, né? Deu pra entender claramente o que a repórter falou, né? Mas, cara, isso aqui foi um direto na cara, estragou o velório, como diria um amigo meu, né? A repórter pergunta pro Lula o seguinte, olha, você falou, resumindo, tá, pessoal? Você falou anteriormente que a comunidade europeia, né, onde se inclui Portugal, era culpado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Você mantém essas palavras ainda? Cara, que meu Deus do céu. Ele fica em silêncio. Eu confesso que eu não... Não foi fácil de ouvir. Companheiro, eu não falo português, traduz pra mim. Eu não falo português.
ser mais... Há uma semana afirmou... Quer falar mais? Tá. Eu percebi, porque já a conheço há muito tempo. Há uma semana afirmou que os O sujeito ali, acho que é o presidente de Portugal, né? Ele até dá uma disfarçada, né? Tenta ganhar mais tempo pro Lula pensar numa resposta, né? Porque claramente deu pra entender, claramente deu pra ouvir, não é? Pelo amor de que os Deus. países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. Eu sinceramente não consigo. Olha a situação. Olha a situação. O Lula devia estar procurando um buraco pra enfiar a cara. Olha isso, cara. Deixa eu falar uma coisa. Cara, eu quase senti pena do Lula, confesso a vocês, quase senti pena. Não, mentira, tô brincando. Cara, realmente, não tem resposta pra isso, não tem o que responder, né? Se ele fosse sincero, seria melhor abrir a boca e falar, olha, desculpa, peço perdão, eu tava bêbado quando falei isso. Não tem desculpa, não tem desculpa. Vai falar o quê? Fala que tava bêbado, né? Sei lá, seria a desculpa mais honrosa, digamos assim, porque vai falar o quê? Não, realmente a comunidade europeia tem culpa pela guerra ainda está em curso. E Portugal faz parte da comunidade europeia, né? Essa foi a pergunta da repórter. Cara, que mitada que essa repórter deu. Parabéns realmente para essa repórter. Agora, o Lula dizia que nunca foi chamado de mito, né? Era até uma inveja ali que a gente percebia em relação ao presidente Bolsonaro, que é chamado de mito, né? E aquilo ficou popularizado e tudo mais. Pois bem, ô Lula, eu te chamo de mito agora, cara. Você é o mito da vergonha. Você conseguiu a façanha de ser recebido em um país estrangeiro, né? Por um protesto de estrangeiros naquele país. Nenhum outro presidente na história do Brasil conseguiu essa façanha. Parabéns, viu, Lula? Você é o mito da vergonha. E, lamentavelmente, para nós, né, estamos passando essa vergonha internacional aí. Por pouco tempo, se Deus quiser, né? Conseguiu também a façanha de passar vergonha ao vivo ali numa entrevista para todo mundo. Criticou a União Europeia, colocou erroneamente a culpa dessa guerra na própria Ucrânia, nos ucranianos, né? Tá sendo invadido, o país está sendo invadido e a culpa é daquele país, né? Tudo bem. E que os Estados Unidos e a comunidade europeia também tinha parcela de culpa nisso, né? Pelo amor de Deus, né? Olha, se alguém que não seja brasileiro esteja vendo esse vídeo, eu peço desculpas em nome do Lula, né? Perdoe-nos. Esse cidadão não nos representa, tá? Nem a gente sabe como ele chegou lá. Tá bom? É isso que resume a coisa. A gente também não sabe como ele chegou lá, mas saibam que grande parcela aqui da população brasileira, talvez maioria, não posso afirmar, né? Porque as coisas aqui não estão bem juridicamente estáveis, digamos assim, né? Então, grande parcela da população brasileira não queria esse sujeito na presidência. Só fica por aí a coisa, tá bom? Agora, continuando, vejam a cara de pau que essa mídia suja tem de ainda tentar passar um pano pro Lula. Veja a matéria que saiu aqui na CNN, e que foi copiada, obviamente, por todo o restante da velha mídia, né? Lula evita polêmica e não participará de sessão da Revolução dos Cravos no parlamento português. Bom, é uma data muito simbólica para os portugueses, né? E há sempre ali um grande evento e tudo mais. E a esquerda, que está no poder lá em Portugal, convidou o Lula para discursar, né? O que não faz nenhum sentido. Um estrangeiro, um chefe de Estado estrangeiro, discursar numa data cívica para eles. Não faz nenhum sentido. Pois bem, os caras convidaram Lula. Só que o parlamento foi lá e disse não vai mais. Um parlamento português decidiu que o Lula não iria discursar. Ele foi barrado, ele foi desconvidado oficialmente pelo parlamento português. Durma com essa, petista. Faz o L agora. Fala aí que eu tô propagando fake news, né? Fala aí que eu tô mentindo, quero ver. Deturpe a realidade agora. É difícil, né? Então, vem a velha mídia e coloca isso aqui. Lula evita polêmica e não participará de sessão da Revolução dos Cravos no parlamento português. Mentira! Fake news. Carimba que é fake news, porque a verdade é essa aqui, ó. Parlamento de Portugal veta discurso que Lula faria em cerimônia oficial portuguesa.
tá? Então não é que o Lula desistiu e não vai mais discursar. Não, é que ele foi desconvidado oficialmente pelo parlamento português. Essa é a verdade. Durma com essa, petista. Não adianta chorar, não adianta denunciar, dizer que eu tô mentindo, espalhando fake news, não. Que tem muito petista que vem aqui e faz isso, né? Durma com essa. A realidade é essa aqui, tá? Lamentavelmente, vocês também estão passando vergonha internacional com esse sujeito que, por vezes, parece que tá bêbado falando besteira aí fora. Por que eu digo isso? Porque como é que você diz que a Europa tem culpa da guerra entre Rússia e Ucrânia? Como é que você diz que a culpa desse conflito ainda não ter terminado é da própria Ucrânia, país invadido? Como você fala um negócio desse? É só estando bêbado, não tem outra explicação. Ressalto o que eu já falei em vídeos anteriores. Esse sujeito precisa urgentemente de um exame de sanidade mental. Não dá pra gente continuar com uma figura como essa, destruindo a imagem do Brasil, né? Eu tô vendo a hora de haver sanções contra o Brasil, por conta desses absurdos que ele anda falando por aí. Cadê o ministro Alexandre de Moraes? Não vai dar 48 horas pro Lula se explicar dessas mentiras que ele fala mundo afora? A gente vai ter que esfregar aqui, dia após dia, todas as mentiras que esse sujeito conta. Por exemplo, vai lá na China e diz que ele assistia aqui o campeonato chinês. Tá de brincadeira, o negócio nem passa no Brasil. Mais uma mentira descarada. Enfim, se eu for falar das mentiras dele, a gente vai ficar o dia inteiro, né? É complicado. Curta, comente, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e siga a nossa página se for novo por aqui, tá certo? E se puder, torne-se membro, isso ajuda muito, principalmente com o engajamento. No YouTube a partir de R$ 2,99, no Facebook a partir de R$ 6,99, salvo engano, você ajuda pra caramba, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.